Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Desde a invenção da primeira câmera, estima-se que tenham sido tirados trilhões de fotos ao longo da história. No entanto, muitas delas foram perdidas ao longo do tempo e por vários motivos. Os historiadores dizem que se pelo menos metade dessas fotos perdidas tivessem permanecido, o mundo atual sem dúvida teria uma forma diferente e muitas crenças seriam mudadas. Durante o início dos séculos XVIII e XIX, os exploradores estiveram indo para terras intocadas, documentando suas descobertas ao longo do caminho. Então, hoje, vamos dar uma olhada no que este explorador encontrou escondido nesta selva. Segundo especialistas, parte dessas fotos desaparecidas são de exploradores e turistas que foram tiradas nos séculos XIX e XX, durante as buscas em terras desconhecidas. Os historiadores acreditam que tais fotografias são notavelmente raras e muitas vezes datam do início do século XX. No entanto, não parece que todas estas imagens tenham desaparecido, porque de tempos a tempos se ouvem notícias da descoberta de um álbum antigo de todo o mundo. Um desses casos, que recentemente fez muito barulho na internet, é a reclamação relacionada à descoberta do álbum perdido, do famoso explorador britânico Percy Fawcett, que desapareceu em 1925, após a descoberta da cidade perdida de Z, nas densas florestas da Amazônia. A cidade perdida de Z é o nome dado pelo coronel inglês Percy Harrison Fawcett a uma cidade que ele acreditava existir nas florestas do Mato Grosso. Com base em suas descobertas no rio Amazonas, Fawcett chegou à conclusão hipotética de que existe uma civilização moderna nesta região, e suas ruínas devem ter sobrevivido até aquele dia. Em 1925, Fawcett, junto com seu filho Jack e seu amigo Halleig Himmel, se perdeu nas florestas do Mato Grosso. Depois de todos esses anos, foi recentemente afirmado que um dos livros de Percy Fawcett, contendo algumas fotografias de suas explorações, foi encontrado em uma casa perdida onde se diz que Fawcett viveu. A veracidade dessa afirmação ainda não foi confirmada oficialmente, mas, se essas imagens forem verdadeiras, pode-se ter certeza de que Percy Fawcett fez uma grande descoberta na Amazônia. Essas descobertas incluem árvores estranhas, pássaros que nunca foram conhecidos pela ciência, primitivas, o mais importante, pessoas com rostos muito estranhos que não parecem com pessoas comuns. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. O nosso mundo está repleto de mistérios e enigmas. Ao longo dos anos, uma miríade de eventos maravilhosos ocorreram e milhares de descobertas surpreendentes foram feitas, nunca podemos ter certeza do que está além do horizonte. Entre as maravilhas arqueológicas e o rápido desenvolvimento da tecnologia, existe um potencial ilimitado para o nosso futuro. Hoje, vamos dar uma olhada na Tábua de Esmeralda. As origens da alquimia ocidental remontam ao Egito helenístico, em particular à cidade de Alexandria. Um dos personagens mais importantes da mitologia da alquimia é Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. O nome desta figura é derivado do deus egípcio da sabedoria, Thoth, e sua contraparte grega, Hermes. O Hermético, que se diz ter sido escrito por Hermes Trismegistus, é geralmente considerado como a base da filosofia e prática alquímica ocidental. Além disso, acreditam também que Hermes Trismegistus seja o autor da Tábua de Esmeralda. Diz que a Tábua de Esmeralda é uma tábua totalmente de esmeralda ou pedra verde inscrita com os segredos do universo. A fonte da Tábua de Esmeralda original não é clara e, portanto, é cercada por lendas. A história mais comum afirma que a tábua foi encontrada em uma tumba sob a estátua de Hermes em Tiana. O criador da Tábua de Esmeralda foi apresentado no mito como o deus egípcio Thoth, que armando meia escreve dividiu seu conhecimento em 42 placas de esmeralda, codificando os grandes princípios científicos que regem o universo.
A lenda conta que após a queda dos deuses, as tábuas herméticas foram habilmente escondidas para que nenhum ser humano as encontrasse. Apenas Tote, em seu retorno àquela dimensão, foi capaz de recuperar o livro misterioso. Outra lenda sugere que foi o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, quem originalmente o escreveu. Outros acreditavam que a tábua foi guardada dentro da Arca da Aliança. Alguns até afirmam que a fonte original da tábua esmeralda não é outra senão da lendária cidade de Atlântida. Embora várias reivindicações tenham sido feitas sobre as origens da tábua de esmeralda, até agora nenhuma evidência verificável foi encontrada para apoiá-las. A fonte documentável mais antiga do texto da tábua de esmeralda é o Kitab Sir al-Aliki, livro do segredo da criação e da arte da natureza, que era em si uma composição de trabalhos anteriores. Esta foi uma obra árabe escrita no século VIII d.C. e atribuída a Balinas ou Pseudo-Apolônios de Tiana. É Balinas quem nos conta a história de como ele descobriu a tábua de esmeralda na tumba escavada. Com base nesta obra árabe, alguns acreditam que a tábua de esmeralda também era um texto árabe escrito entre os séculos 6 e 8 d.C. Embora Balinas afirmasse que a tábua de esmeralda foi escrita originalmente em grego, o documento original que ele possuía infelizmente não existe mais. Alguns dizem que o texto foi queimado na Biblioteca de Alexandria. No entanto, a versão de Balinas do próprio texto tornou rapidamente conhecida e foi traduzida por várias pessoas ao longo dos séculos. Por exemplo, uma versão inicial da tábua esmeralda também apareceu em um trabalho chamado Kitab Ustukus al-Us al-Thani, segundo livro dos elementos da fundação, atribuído a Jabir ibn Hayyan. Levaria, no entanto, vários séculos antes que o texto fosse acessível aos europeus. No século XII d.C., a tábua de esmeralda foi traduzida para o latim por Hugo von Santala. A tábua de esmeralda se tornaria um dos pilares da alquimia ocidental. Foi um texto altamente influente na alquimia medieval e renascentista, e provavelmente ainda é hoje. Além das traduções da tábua esmeralda, vários comentários de pessoas importantes também foram escritos sobre seu conteúdo. Por exemplo, uma tradução de Isaac Newton foi descoberta entre seus papéis alquímicos. Esta tradução está sendo mantida na biblioteca do King's College na Universidade de Cambridge. Outros pesquisadores notáveis da tábua esmeralda incluem Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee e Aleister Crowley. E hoje o conhecimento da lendária tábua esmeralda, pelo menos uma interpretação dela, está alcançando novos públicos com sua presença na surreal série Dark em língua alemã. Uma interpretação sugere que o texto descreve 7 estágios de transformação alquímica: calcinação, dissolução, separação, conjunção, fermentação, destilação e coagulação. No entanto, apesar das várias interpretações disponíveis, parece que nenhum de seus autores afirma possuir conhecimento de toda a verdade. Além disso, os leitores são encorajados a ler o texto e tentar interpretar e encontrar as verdades ocultas.